Olá, pessoal que está acompanhando a resolução do Triário Concursos. Vamos para mais uma questão de Química aí da prova SPSEC 2024. Uma questão aí que trouxe um item bem puxado aí, que pegou bastante gente de surpresa, tá? A questão 39, que 39 na prova C, ela traz para a gente como contexto o ácido lático, que é aquele ácido que é produzido quando a gente tem cãibra, que causa dores na gente, e que, como o próprio nome diz, é um ácido, tá? E por ser o ácido, então, ele sofre um processo de ionização, que é o que vocês estão vendo aí na figura abaixo, a ionização do ácido lático. Observe que tem uma informação importante que a gente vai usar em breve, o pKa desse ácido, e vamos julgar as afirmativas. Começando, então, pela afirmativa 1, que diz que, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a famosa IUPAC, a nomenclatura do ácido lático é ácido 2-hidroxipropanoico. Então, observa que o ácido lático ele tem 3 carbonos, né? 1, 2, 3, uma sequência linear. E para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou desenhar um ácido lático aqui, ó. Nós temos a função ácido carboxílico no carbono da direita. Logo em seguida, nós temos mais um carbono que está ligado a um OH e também a um CH3, né, que é aquele CH3 que está lá em cima. E para completar as 4 ligações, esse carbono aqui, ele também tem um hidrogênio. E como que ficaria a nomenclatura oficial dele? Bem, ele tem 3 carbonos, tá? Então, pelo fato de ter 3 carbonos, realmente seria prop. As ligações entre carbonos são ligações simples, tá? Então, lembrando que esse AN aqui, por conta das ligações entre carbonos, e aqui surge um problema, né? Uma coisa um pouco incomum de aparecer em provas, tá? Que é o fato do seguinte, ele tem 2 funções químicas. Ele tem a função ácido carboxílico no carbono da direita e ele tem a função álcool no carbono do meio. E o que acontece no caso de 2 funções? Uma delas tem prioridade a aparecer no final do nome. No caso, a prioridade é a função ácido carboxílico. A função ácido carboxílico, ela faz com que o final do nosso nome, de fato, seja oico, tá? E o álcool nessa história? O álcool, tá? Como ele não, digamos, não foi a nossa principal função, ele passará a ser tratado como uma espécie de uma ramificação, tá? Uma ramificação, o álcool, ele é formado pelo grupo funcional hidroxila, tá? E quando ele é tratado como ramificação, ele vai ser chamado, então, de hidroxi. Lembrando, ó, como o nosso ácido carboxílico ele tem prioridade, ele vai estar no carbono 1 e o nosso álcool estará no carbono 2, ou seja, de fato, esse hidroxi, essa hidroxila está no carbono 2. E lembrando, toda vez que nós temos um ácido, nós colocamos a palavra ácido na frente. Então, de fato, ácido 2-hidroxipropanoico, beleza? Então, esse item 1 está correto. O item 2 é um caso complicado. Tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele para resolver por último, e aí eu comento um pouco melhor a questão do item 2. Vamos para o item 3. A adição de uma pequena quantidade de uma base forte deslocará o equilíbrio da reação no sentido de formação de mais ácido lático. O que nós temos que pensar aqui? Pessoal, base forte, ela tem OH-, tá? A adição de OH-, o OH- vai reagir com H+, para formar água. Ou seja, a adição de uma base forte, ela vai consumir, ela vai retirar OH- do sistema. Perdão, H+ do sistema. Né? Nós jogamos OH- e retiramos H+, tá? Quando você retira uma substância do sistema, você desloca o equilíbrio no sentido de formação dessa substância que você retirou. Ou seja, a adição de OH- fará com que esse equilíbrio se desloque para a direita. E na direita, nós temos o sal, na verdade, o ânion, tá? Nós temos o que nós chamamos de lactato, sendo que o ácido lático é esse cara que está na nossa esquerda. Ou seja, a adição de uma base
vai deslocar no sentido de formação de mais ácido lático? Não, tá? Por quê? Porque ele está deslocando para a direita, na formação do lactato, no sentido oposto ao ácido lático, beleza? Item 4. O ácido lático, ele apresenta 2 isômeros opticamente ativos. Bem, para nós termos isômeros opticamente ativos, nós precisamos daquele famoso carbono quiral, que seria aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes, tá? O carbono 1, ele não pode ser quiral porque ele faz ligação dupla, tá? Então, só pelo fato de fazer ligação dupla, a gente descarta a possibilidade de ser quiral. Entretanto, observa que o carbono 2, ele tem 4 ligantes diferentes, tá? Um dos ligantes é o CH3, outro ligante é o H, outro é o OH e, finalmente, o último ligante dele é o ácido carboxílico do seu lado direito. Ou seja, o carbono 2 ele é oticamente ativo, ele é um carbono quiral, tá? Já o carbono 3, como ele tem 3 hidrogênios, ele tem 3 ligantes repetidos, descarta, tá? Então, nós temos um carbono quiral. Um carbono quiral significa que isso vai me dar a possibilidade de ter 2 isômeros, tá? Um imagem especular do outro, ok? Então, o ácido lático apresenta 2 isômeros opticamente ativos, correto. E, finalmente, o exercício 5, o item 5, diz para nós, a adição de um ácido forte ao sistema causaria uma diminuição no valor de pKa. Pessoal, pKa, tá? Vamos dar uma olhada aqui. pKa nada mais é do que menos, então, para lembrar aqui, pKa é menos o log do Ka. Ka é o nome que a gente dá para a constante de ionização do nosso ácido. E aí vamos lembrar, é o nome que a gente dá para a constante de ionização do ácido. Pessoal, constante tem um valor constante, um valor fixo, tá? Na verdade, o valor da constante ele só pode ser alterado com mudança de temperatura. O valor da constante de um equilíbrio ele não vai ser alterado pela adição ou retirada de uma substância. Então, a adição de um ácido forte ao sistema causaria uma diminuição no valor do pKa? Na verdade, não muda o Ka. Se não muda o Ka, não muda o pKa, tá? O que esse exercício talvez queria? Ele queria fazer uma pegadinha, né? Quando você adiciona um ácido, tá? A adição de uma substância desloca o equilíbrio no sentido oposto. Aí você pensa, então isso estaria mudando o valor da minha constante de equilíbrio. Não está mudando o valor, tá? Então, pessoal, por enquanto, lembrando que a gente pulou o item 2, nós temos como correto as afirmativas 1 e 4. Então, pessoal, feito o item 5, quando a gente for olhar as afirmativas, as alternativas, né? Sabendo que a 1 e a 4 é verdadeira, nós teríamos a opção A e a opção B, tá? E aí, para resolver de fato o exercício, não vai ter jeito de fugir do item 2, aquele item que eu havia pulado. E ele é um item mais complicado. Ele fala o seguinte, ó, no equilíbrio, o pH de um tampão, só para a gente discutir rapidamente, solução tampão são aquelas soluções em que ela consegue resistir a bruscas mudanças de pH. Então, se eu tenho uma solução tampão com determinado pH e adicionar um pouco de ácido nela, ela consegue segurar o pH original. A mesma coisa se eu adicionar um pouco de base. E, normalmente, os tampões, eles são feitos misturando um pouco do ácido, como vocês veem aqui, ó, 0,1 do ácido lático, com um pouco do seu sal formado, no caso aqui 0,01 do lactato. O problema é que essa questão ela quer saber qual seria o pH, tá, desse tampão. Ele fala para nós que o pH seria aproximadamente 1,6 e eu preciso saber se isso está correto ou não. Bem, nós podemos resolver essa questão pela equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Que é essa equação que eu trouxe aqui para vocês. Caso alguém tenha a sorte de ter memorizado, o exercício ele acaba sendo resolvido de maneira bem rápida e bem simples. Eu vou aplicar aqui a equação para dar a resposta
Mas caso você tenha curiosidade, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que a gente chega nessa equação, tá? A aplicação dela é bem simples. Eu quero calcular o pH. Tá? Para isso, então, eu preciso do valor de pKa, valor que foi fornecido lá para a gente aqui em cima, que é 4, tá? Então, o nosso pKa vale 4, mais o log do ânion. O ânion é o lactato, então, observa aí que é 0,010 ou simplesmente 1 vezes 10 a menos 2, tá? Dividido pela concentração do nosso ácido, tá? O nosso ácido tem concentração de 0,1, também conhecido como 1 vezes 10 a menos 1, tá? E aí nós podemos resolver a nossa equação, na qual nós vamos ter pH igual a 4 mais o log. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1, né? Mantém a base, 10, subtrai os expoentes, menos 2 menos menos 1, vai dar menos 1. Lembrando que esse logaritmo está na base 10, né? 10 elevado a qual número vai dar 10 a menos 1? A gente sabe que a resposta desse logaritmo vai ser menos 1. Logo, o nosso pH vai ficar 4 mais menos 1, que vai dar 3. Ok? E aí, se nós voltarmos aqui para as alternativas, né? Ele falou que o pH seria aproximadamente 1,6. Está incorreto. Resposta na alternativa P. Tá? Bem, caso você não tenha memorizado essa equação de Henderson-Hasselbalch, ela não é complicada de demonstrar, tá? Ela não é trivial para quem nunca fez a demonstração. Mas depois de feita a demonstração, você percebe que ela é meio simples. E como que a gente chega nessa fórmula? Bem, nós temos um ácido fraco. Vou considerar aqui, ó, o nosso ácido lático. Vou chamar de HL, tá? E os ácidos, eles entram em equilíbrio, né? Eles ionizam aqui com H+, e o ânion lactato, L-. Sendo isso aqui um ácido, nós podemos escrever a constante de equilíbrio, tá? Na verdade, sendo isso aqui um equilíbrio, né? Na qual seria a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E o segredo para a gente chegar na equação de Henderson-Hasselbalch é a gente tirar o logaritmo dos dois lados da equação. Nós teríamos aqui, ó, o log de Ka, tá? Que seria igual o log de tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, né? Dessa equação aqui, ó, da constante de equilíbrio. Aí a gente aplica aqui propriedade de logaritmo, tá? Mas a gente vai aplicar de um jeito conveniente para a gente. Tá? A propriedade que diz que se eu tenho dois números sendo multiplicados, eu posso fazer o log de um mais o log de outro. Então, eu vou fazer aqui, ó, o log do H+, tá? Que está multiplicando todo o resto. E aí, nesse caso aqui, eu vou adotar isso de maneira conveniente, tá? Por isso que eu separei o H+ de todo o resto. Beleza? Vou pegar toda essa equação aqui, ó, e vou multiplicar ela por menos 1. E aí nós vamos ter aqui, ó, menos o log de Ka, que é igual a menos o log de H+, menos o log do ânion lactato dividido pela concentração do ácido, certo? E aí eu vou até puxar um pouquinho aqui no nosso muito obrigado, beleza? Só para a gente terminar a fórmula. Menos log de Ka, como eu havia comentado com vocês, menos log de Ka é o pKa. Então, ó, menos log de Ka, nós chamamos de pKa. Menos log de H+, nós chamamos de pH. Tá? Já esse último aqui, a gente não tem nome. Tá? Então, vai ficar, de fato, menos log disso aqui. Perceba, então, que nós temos pKa de um lado, pH do outro. Isso aqui está negativo, passamos para o outro lado positivo, tá? Então, vai ficar pKa mais isso aqui igual pH, tá? Ou,
como vocês podem ver, a gente chega na fórmula, na equação de Henderson-Hasselbalch, que é o pH igual ao pKa mais o log do ânion dividido pelo o log da concentração do ânion dividido pela concentração do ácido. Então, aqui nós tivemos um item de uma complexidade muito alta, né? E que pegou bastante da gente de surpresa, que não esperávamos que aparecesse na prova. Mas, questão resolvida.